Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Vivi. Eu falei antes, eu te trouxe aqui porque primeiro que você é minha amiga, uma pessoa maravilhosa, que a gente pode brigar aqui, a gente pode se amar aqui, tá tudo certo. E também porque você tem duas características muito importantes para falar desse tema. Uma que você tem formação na área de literatura e também porque você é teóloga, então você também fala a partir da cosmovisão cristã, que é isso que nós queremos falar hoje. Da cosmovisão cristã, na leitura, devemos sim ou não ler os clássicos, ler especialmente literatura fantástica. E dentro desse tema, que eu acho que nós precisamos falar, e aí eu falo muito mais para famílias educadoras, nós temos algumas discordâncias. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que tudo que falarmos aqui, se você não concordar, tá tudo bem. Você não lê, você não dá para o seu filho, você não lê para o seu filho, não lê para você mesmo. Tá tudo bem, é a sua concepção, a sua forma de conduzir a educação do seu filho ou a sua própria educação, tá tudo certo. Nós falaremos aqui a partir da cosmovisão cristã nessa leitura da própria cultura, da própria história que nós temos aí dos antepassados, do passado, que vem para nós, o que pode ser ou não proveitoso para nós. E aí, Vivi, eu gostaria de começar falando da Bíblia em primeiro lugar, e aí fazer live com a Vivi. Sem falar da Bíblia, não é live com a Vivi. Então, eu gostaria de relembrar aquela passagem quando Jesus não, né? Quando Deus fala para o povo de Israel, quando estava dando as pragas, né? Colocando as pragas no Egito, mandando as pragas para o Egito. E cada uma dessas 10 pragas, que todos nós sabemos das 10 pragas, cada uma delas simbolizava a derrota a um deus dos egípcios. E, além disso, quando Moisés diz assim, mas eu vou falar ao povo, eu vou dizer o que ao povo? E Deus disse, diga a eles que o eu sou lhe mandou. Então, as 10 pragas são uma simbologia de quem era o único e verdadeiro Deus, o eu sou. O eu sou vencia todos os deuses egípcios, especialmente o faraó, que também era visto como uma entidade. E na última praga, que é a morte dos primogênitos, acontece algo muito curioso, uma outra simbologia, que então é colocado sangue nos umbrais e lá a morte não prevalece. Isso tem uma simbologia muito importante para nós enquanto cristãos. E eu acho que esse é um bom tema, uma boa passagem para falarmos da própria simbologia da literatura. Então, Vivi, eu gostaria que você iniciasse falando a questão das simbologias obrigada e da pelo importância da literatura. convite. Fazia tempo que a gente não se O encontrava microfone todo seu. online. Eu sinto saudade de você. Minhas meninas vivem falando de você, perguntando de você. Estão matriculadas aí nos teus clubes de leitura, de educação. Eu acho isso fantástico. É uma coisa que eu realmente não tenho para oferecer, né? A gente tenta abarcar o máximo de competências que a gente pode, mas graças a Deus a gente não é competente para fazer todas as coisas. A gente precisa dividir esse fardo. E eu fico feliz em saber que você está aí dando suporte às mulheres cristãs que querem dar uma boa educação aos seus filhos. Isso é muito importante. Só que o que eu percebo é que existe uma deficiência muito grande nas famílias, não só educadoras, mas nas famílias cristãs como um todo, em entender o que é cosmovisão. A gente fala muito, né? A gente tem que ler sob a perspectiva da cosmovisão cristã. Mas o que efetivamente é uma cosmovisão chamada cristã? Porque existem várias cosmovisões, né? As perspectivas humanas ao longo da história falam para nós da cosmovisão nihilista, da cosmovisão panteísta, da cosmovisão naturalista, existencialista, iluminista, enfim, várias cosmovisões ao longo da história que vêm concorrendo com a cosmovisão cristã. E é importante a gente ter em mente essa ideia da cosmovisão muito bem esclarecida, porque, primeiro, não é um termo teológico, né? É um termo da filosofia que a gente empresta
para tentar caracterizar aquilo que a gente crê como um sistema de crenças de observação do mundo. Então, a cosmovisão, ela não é um óculos que a gente coloca para enxergar. Ela é a própria retina. Ela é a própria retina. Todo mundo tem uma cosmovisão. E as cosmovisões, elas são subjetivas em diversos pontos. Por quê? Porque a minha forma de enxergar a realidade é bastante diferente da sua. Porque a gente teve educação diferente, familiar, experiências de vida diferentes. A gente cresceu em estados brasileiros diferentes, o que aqui conta bastante. Uma pessoa que nasce no Nordeste, uma pessoa que nasce no Rio Grande do Sul, ela não vai falar nem a mesma linguagem para se comunicar. A língua é a mesma, mas a linguagem é diferente porque existem formas de comunicar as coisas diferentes por causa da diferença dos estados. Então, o que a cosmovisão representa para o cristianismo é esse sistema de crenças que tem uma base, né, tem uma espinha dorsal, mas que na sua periferia pode variar. Como você falou, você começou a live dizendo o quê? Se você não concordar com alguma coisa que a gente disser, tudo bem, não tem problema. Por exemplo, eu fiz questão de vir com minha camiseta de Hogwarts, né? Eu sou apaixonada por Harry Potter. Eu leio Harry Potter, eu vejo Bíblia, eu vejo parábolas, eu vejo lealdade, fidelidade, eu vejo Cristo, ausência de Cristo. Eu tenho uma viagem muito louca em que eu entendo o Voldemort como um arquetipo do Harry Potter. O Voldemort, ele é o dementador que habita em todos nós, o sugador de almas, né? Porque quando nós não estamos em Cristo, nós não conhecemos o verdadeiro amor, o que a gente faz? A gente suga o outro. E, na verdade, o Harry Potter é o arquétipo ideal do Voldemort, né? Quando ele vai matar o Harry Potter, as suas almas se espelham e acontece ali uma duplicação de personalidades, uma duplicação espiritual ali. Numa linguagem, claro, fantástica, o que eu tô falando aqui, né? Tô com tosse há 3 meses, viu? Desculpa. Então, veja, quando a gente aplica essa cosmovisão linear, que tem como base o Evangelho de Cristo, a nossa visão de mundo, a gente enxerga Cristo em tudo. Uma das lives mais maravilhosas que eu fiz na minha vida foi comentando Round 6. Eu vi Evangelho do começo ao fim. Ai, Vivi, então quer dizer que você viu Jesus morrendo na cruz e amando ali na série? Não, eu vi a depravação total do homem. Eu vi até que ponto nós podemos chegar pelas ausências emocionais, afetivas e aquele buraquinho do tamanho de Deus no nosso coração que não é preenchido por Deus. A que ponto nós podemos chegar e como aquelas pessoas anseiam por Jesus Cristo o tempo inteiro. Então, a gente está cada vez mais num mundo mais secularizado e mais cético com relação às reivindicações do nosso cristianismo, né? A gente está cada vez mais afastado e a gente precisa de ferramentas intelectuais para olhar para a cultura e não abominá-la em si mesma. Porque nós somos chamados a dominar a cultura e não abominá-la. E a graça comum está aí, alcançando música popular brasileira, alcançando... olha, eu fui muito forrozeira a vida inteira e quando me converti, comecei a me lembrar, né? E às vezes a gente escuta uma música na rádio e eu falo, gente, eu cantei isso e não me percebia. Músicas enaltecendo a criação, né? Músicas falando da chuva que cai, do sol que nasce, músicas que falam da grandeza desse Deus. Não falam o nome Deus, não usam o nome de Cristo, mas a graça comum alcança essas mentes e faz com que elas contemplem a glória de Deus. Romanos 1. Indesculpáveis. Por quê? Porque a natureza criada comunica os atributos invisíveis de Deus. É inevitável ao homem contemplar a glória de Deus. Então, quando a gente pensa em literatura, e gosto muito de pensar a literatura, sou professora de literatura, né? Minha formação primeira é em estudos literários, então quando eu penso em literatura,
Primeiro a gente tem que entender que a literatura ela precisa ser entendida no seu tempo. Você falou dos clássicos, né? A gente deve ler clássico, não deve ler clássico. Qual a importância dos clássicos? Os clássicos, eles contam para nós a nossa história enquanto povo, enquanto nação, enquanto humanidade. Né? A Bíblia conta a nossa história dentro do plano de redenção de Deus. Mas a cultura conta a nossa história durante a nossa existência. Então, eu preciso ler um clássico à luz do seu tempo. Eu preciso entender o que esse clássico comunica. É como você lê as escrituras. Você não pode ler Deuteronômio, Números, à luz do nosso tempo. Você tem que ler à luz dos tempos bíblicos, para que você entenda o que aquele autor quis comunicar. E aí eu sou absolutamente contra a essa teoria literária contemporânea que afirma que o autor é indiferente na leitura da sua obra, né? Então, o autor não está morto. O autor permanece ali. Nas escrituras isso é ainda mais real, né? Porque a palavra é viva e o Deus que a escreveu é vivo, está vivo e permanece conosco. Na literatura universal, isso em alguma medida também é verdade. Me lembro muito bem, passei 1 ano na faculdade estudando Graciliano Ramos. Oh, meu Deus, como é o nome do livro? Não, é João Guimarães Rosa. Como é que é o nome do livro? Meu Deus, peraí que eu vou lembrar. Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas. Precisei olhar, não ia admitir, não lembrar o nome. A gente passou 1 ano lendo Grande Sertão Veredas. E uma boa literatura, você precisa ler literalmente. Você não tem muita liberdade para criar. Quando você lê a Bíblia, você não é autorizado por Deus a alegorizar nada que está ali. Então, quando você lê um livro de literatura universal, você também não é autorizado pelo autor a alegorizar nada que está ali. A menos que ele mesmo faça suas inferências alegóricas, como C.S. Lewis, né? Como Tolkien, que vai criar toda uma narrativa cristã por meio de personagens ali medievais, né? E fantásticos, no caso do Lewis. Então, passei lendo Grande Sertão Veredas 1 ano. E eu me lembro que uma das discussões que eu mais tinha em sala de aula era que um dos alunos, lembro o nome dele até hoje, o Tiago, a gente discutiu o ano inteiro, porque ele queria entender o texto fora do seu contexto, absolutamente. E hoje, olhando para trás, eu penso que ele é como a maioria dos pregadores que nós temos hoje. Ele quer ler o texto totalmente fora do seu contexto, totalmente fora daquilo que o texto propõe expor. O texto expõe. Então a gente não pode ser desonesto com o texto. Por exemplo, as Crônicas de Nárnia, a gente só sabe que é um livro cristão porque a gente conhece o autor. Mas se você lê as Crônicas de Nárnia não sabendo quem Cristo é um livro de fantasia. Né? Harry Potter é um livro de fantasia. Então qual é a diferença de eu ler Harry Potter, de eu ler qualquer outro livro de cunho secular e ler as Crônicas de Nárnia? É a forma com que eu enxergo o texto. É a forma como eu consigo alcançar o que o texto está me dizendo. Então, uma leitura rasa de Crônicas de Nárnia é uma história fantástica. Fantástica de ser maravilhosa e fantástica de ser fantasiosa. Porque aquele universo não existe. Aquilo que ele conta, para nós, enquanto cristãos, é espiritual. Também não é real. Nárnia não existe como Nárnia. Então, a gente criar preconceitos na nossa mente, enquanto educadores, com relação à literatura, qualquer uma que seja, é problemático. Porque a menos que essa literatura tenha uma linguagem sexual explícita, uma linguagem violenta explícita, a gente está impedindo as nossas crianças de crescer, de encontrar, inclusive, um livro ruim, com um personagem ruim, que vai ser para ele um anti-herói. Entende? Toda a literatura ocidental, e isso precisa estar diante de nós o tempo inteiro, toda a literatura ocidental, toda ela é pensada e escrita sob os princípios
princípios cristãos. Por quê? Sempre tem um mocinho, sempre tem um vilão, sempre tem alguém a quem resgatar que está em grandíssimo sofrimento. O vilão nunca ganha, nunca. Nem nos livros, nem nos filmes contemporâneos nossos de hoje. Nem nos dias de hoje. Nunca o mal. Sempre tem o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, o bom e o mal. Há sempre esse contraste e sempre a história gira em torno de se encontrar a verdade e de se fazer o que é certo, que o bom vença no final, que a verdade A gente começou a ver problema nisso faz sempre pouco gira em tempo torno com as desse séries, né? princípio. As séries começaram a mudar essa visão. Começaram a colocar os vilões como vítimas. Mas aí a gente está falando de uma ideologia política, social, econômica que a gente está passando, né? Em que o direito, a legitimidade do Estado de Direito está sendo posta em xeque para que a gente se sinta inseguro e peça ajuda desse Estado, né? Então, o Estado tira de nós a segurança para ser para nós o bote de salvação. Fato. Mas veja, na literatura, a única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a classificação indicativa. E mesmo assim, é um cuidado para o entendimento da criança. E não porque ela não vai ter condições de alcançar o significado do texto. Não porque o texto vai agredi-la. Eu não acredito que o texto possa agredir uma criança que tenha paz. A criança leu um livro de terror. Ela fica apavorada. Ela vai ver monstro no armário. Isso precisa acontecer com a criança. Precisa. Porque a criança precisa ter desde sempre a plena convicção de que ela depende de alguém maior do que ela. Ela precisa ter plena convicção de que o mundo não é só o que ela pode ver. E esses sofrimentos literários vão trazer essa dor para essa criança. E aí ela vai entender que ela depende dos pais dela. Ela vai entender que o mundo não é só aquilo que ela enxerga, que existe um mundo espiritual. Alguém fez uma pergunta aqui se a criança vai ter maturidade para não ser levado pela história. Mas aí, para não ser levado ao quê? Porque a criança naturalmente, acho que é o Lewis que fala, né, que a gente não precisa contar para a criança sobre o dragão. Elas já sabem que os dragões existem, né? Elas só precisam saber como que ele morre no final. As crianças, elas já têm uma mentalidade, vamos dizer assim, uma imaginação aguçada quando são crianças. Então, você consegue criar várias histórias aleatórias com as crianças e elas entram na tua onda, como se aquilo fosse verdade, se você der vazão à imaginação delas. Eu acho que é muito mais fácil quando privamos elas de literatura, vamos falar que a literatura fantástica, especialmente, é muito mais fácil nós prejudicarmos ela do que causarmos um mal ao dar a literatura fantástica, porque é óbvio que a criança sabe, ela vai saber que não existe o mundo de Nárnia, por exemplo, que não existe o bruxo, né? Se falarmos falando de bruxo de Harry Potter, mas ela vai saber disso. E claro, a aí bruxa branca lá, ela é o quê? dos pais, né? É porque o Harry Potter é um bruxo, não pode, ele anda de vassoura. Aquela maga branca lá, eu não sei, eu não sou a maior fã do mundo de Nárnia, não. Tentei ler uma vez, não me desceu muito, mas me perdoem, não me levem em consideração, mas aquela branca lá, a bruxa branca, ela é o quê? Ela é uma bruxa. Nárnia é sobre bruxaria. É uma... Muito mais assustador do que uma literatura, né? Ai, a minha criança vai ter maturidade para entender uma literatura. Esse tipo de medo aponta para pais que não estão educando com bases fundamentais boas. Me perdoe. Por quê? Porque quando você diz assim para o seu filho, vou chamar o papai, hein, para resolver isso com você, você está instigando a imaginação do seu filho a enxergar o próprio pai como um monstro que ele vai preferir preso no armário. Quando você
diz assim, mas eu vou chamar o guarda porque você está fazendo escândalo aqui no mercado, eu vou chamar o guarda. Você está instigando a mente do seu filho, manipulando a mente do seu filho a ir mal. Então, não é sobre a maturidade da criança, é sobre a maturação que os pais aplicam sobre essa criança. Entende? Então, veja, a gente fala dessa questão da bruxaria, que é um negócio que é o que mais pega, né? Parece que é o que mais pega essa questão da bruxaria. Gente, vocês sabem que bruxo não existe, né? Ou não sabem? Porque a gente parece que luta contra isso como se fosse real. Né? Alguém aí a querida perguntou aqui, Caroline, a diferença é que a bruxa é má e não a personagem principal. Como ensinar que o protagonista é um bruxo bom? Você vai ensinar que a magia é uma coisa fantástica que, em alguma medida, todos nós temos. A gente gosta de, inclusive, aplicar essa questão imagética da magia no que diz respeito à nossa fé. A gente acredita que a nossa palavra tem poder. A gente acredita em maldição hereditária. A gente acredita em coisas que a Bíblia nunca ensinou. A gente acredita nesse rodopiar e falar em línguas aí muito louco que a Bíblia e nem os pentecostais clássicos decentes e dignos de confiança acreditam. A gente dogmatiza e mistifica a nossa própria fé de uma forma que nenhum livro de bruxaria já fez. Veja, ensine para os seus filhos que aquilo é uma personagem mágica. Padrinhos Mágicos. Já assistiu Padrinhos Mágicos? Eu não me lembro nem qual é o conteúdo daquilo, eu não vejo TV há muito tempo, mas tem os Padrinhos Mágicos num desenho animado que às vezes você coloca seu filho para assistir. Você vai ensinar que aquilo ali é uma brincadeira. E eu não sei o conteúdo, tá? Não se preocupe com isso. O que eu estou dizendo é, você precisa ensinar para o seu filho o que é realidade e o que não é realidade. Mas a gente acredita que é verdade. A gente acredita que tem bruxaria no mundo. A gente acredita que há a possibilidade do meu filho achar que ele é um bruxo e apostatar na fé. Por quê? Porque eu não ensinei sobre o evangelho direito para ele. Porque eu não ensinei para ele o catecismo da minha fé. Porque eu não ensinei para ele o que é certo e o que é errado, de forma a ele compreender quando ele olhar uma notícia de jornal, porque isso vai doutrinar o seu filho quando chegar aos 17 anos e ler uma notícia do G1 e discernir, falar assim, opa, pera aqui que isso aqui é do mundo mágico. Isso aqui não é real não, pera lá, isso aqui tá torto. Vamos analisar um pouquinho? Essa é a questão da cosmovisão, porque quando a nossa cosmovisão, quando nós estamos firmados realmente na nossa fé e compreendendo totalmente a nossa fé e aquilo que a gente crê e conseguimos olhar tudo a partir do nosso entendimento cristão, da cosmovisão cristã, então deixa de ser um problema. A leitura deixa de ser um problema. É claro que você não vai ler todo que é tipo de literatura, né? Hoje, especialmente, se tem, e aí está muito popularizado entre até crianças, né? Pré-adolescentes, especialmente, e adolescentes, essas literaturas, assim, tanto de cunho homo, quanto de cunho que tem sexualidade envolvida, que tem cenas calientes envolvidas, e eles estão lendo, não estou dizendo que é o caso dos cristãos. Mas aí, esse tipo de literatura realmente é uma literatura ruim, má, péssima. Mas essa literatura, digamos assim, a mais consagrada, aquela que se tem conhecimento, que passou pela prova dos anos, pela prova do tempo, ainda que se tenha algumas cenas que às vezes a gente pode achar inadequadas, e aí se você faz leitura em voz alta, você pode pular determinadas cenas que você entenda inadequadas, se quiser ler, claro. Mas quando se está firmado nisso, deixa de ser um problema aquilo e você consegue ver
a mensagem do evangelho, inclusive, em tudo. Não é que nós vamos cristianizar a obra e dizer, meu filho, você precisa ver Jesus. Onde que está Jesus nos personagens? Não, não é isso. Mas deixa de ser um problema aquilo. E aí eu lembro até de uma aula que você deu sobre... Ai, meu Deus, o céu. Vidas secas. E aí você falava da simbologia da baleia, né? Da cachorrinha. Eu acho que muita gente ficaria escandalizado com aquela comparação, mas é verdadeiro. Nós conseguimos ver, sim, o evangelho na literatura, o evangelho como um todo. E, recentemente, eu li, porque há muito tempo eu não conseguia tirar tempo de sentar e ler uma literatura, assim, pro meu prazer, sabe? Pro meu deleite. Ai, vou ler isso aqui sem pensar em produzir nada, sem pensar em resumo, resenha, nada. Eu quero sentar e ler. Aqui, eu e eu. Então, no Puerpério, eu tive essa oportunidade, porque eu não podia fazer nada mesmo. Sentei e li. E eu li Orgulho e Preconceito. E eu não sei se é porque fazia muito tempo que eu não li uma obra mais rebuscada. Eu não sei, eu me encantei com aquela obra me tocou profundamente. E eu li Orgulho e Preconceito, depois eu fui ler O Diário do Sr. Darcy, e já fui ler uma outra obra, enfim, eu estava inserida no mundo de Orgulho e Preconceito. Mas uma coisa muito interessante, aí para quem já leu vai entender, para quem não leu, talvez tome um spoiler, é que o Sr. Darcy é um cara muito rico. Ele é o cara lá, muito rico, e ele é da alta sociedade e tal, e aí ele conhece a Elizabeth Bennet, e a Elizabeth Bennet é pobre, ela é uma moça pobre. E aí tem todo o transcorrer do livro, e num determinado momento ele fala para ela da inferioridade da sua posição, da sua família. Ele não fala dessa forma, né, porque ele é mais rebuscado. Mas a família dela que é escandalosa, que as irmãs delas não sabem se portar adequadamente, enfim, ele detona. Era uma péssima. A mulher era uma péssima influência para ele, por mais que ele gostasse dela, era uma péssima influência para ele. Para ele se juntar a ela, por exemplo, seria um escândalo, porque a família dela era péssima. Mas ele começa a questionar a si mesmo, o aprendizado que ele teve ao longo dos anos, o orgulho que ele tinha, os preconceitos que ele tinha, que tinham se formado nele, e ele abre mão disso para escândalo de pessoas, inclusive de sua família, para poder ficar com a Elizabeth Bennet. E eu vejo Cristo nisso. Cristo é Deus. Ele é Deus. E aí ele abriu mão de si mesmo, o meu versículo preferido, né, Vivi? Sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas despiu-se de si mesmo e veio, tomou forma humana e morreu por amor a nós. Então o Sr. Darcy faz a mesma coisa, ele abre mão de quem ele é, da sociedade que ele vive, ele abre mão de tudo aquilo do que era a vida dele, ele se desfaz, ele se despe daquilo para poder ficar, para poder salvar a Elizabeth. E eu vejo Cristo nisso. Não significa que todo mundo, que nossos filhos têm que ler para achar onde que está a mensagem do evangelho no livro. Pode simplesmente só ler o livro e tá tudo bem. É só uma história bonita, inclusive não tem nada de besteira para os pais que quiserem dar para seus filhos, super indico, não tem nada, não é nem literatura fantástica. Mas eu vi evangelho naquilo ali. Então eu acho que às vezes a gente tem esses medos, e esses medos não se encaixam, muito pelo contrário. Você pode fazer frutificar na sua vida. Pode fazer você olhar para aquela obra que eu me apaixonei e me apaixonar ainda mais por Jesus. Se você for prestar atenção nos livros clássicos, todos eles vão apontar a literatura como um lugar ruim. Por exemplo, tem um livro clássico, eu não vou me lembrar o título, mas a personagem principal muito famosa é a Luísa. E ela é casada e ela tem um caso, eu acho que é Os Maias, se eu não me engano é Os Maias, literatura do Eça de Queiroz. E o livro retrata essa mulher adúltera como uma mulher que lia muito romance. Então, por ler muito romance, ela queria esse romance na vida dela. E ela traiu o marido porque o marido não dava a ela esse romance. Como se a literatura tivesse essa força de moldar o nosso comportamento. É claro que a literatura influencia a nossa imaginação, né? É claro que se você não supervisionar o que seu filho lê, Primo Basílio, Milena, maravilhosa, obrigada. Primo Basílio, é isso mesmo. A história da Luísa do Primo Basílio. Inclusive, o fim dessa mulher no livro é terrível, porque ela é retratada como uma mulherzinha fútil que lê.
E não só nessa literatura. Preste atenção nos livros que você for ler a partir de agora, onde aparecem os homens e as mulheres que leem muito. Quais são as características fundamentais desses homens e dessas mulheres? Essas pessoas são sempre caracterizadas pela loucura. Eles deviam estar lendo 50 sempre tons de caracterizadas cinza. pela perdição, pelo adultério. Então, veja, Dom Quixote. E ficou louco, exatamente. Dom Quixote, várias literaturas fazem essa ele lia retratação. demais E a gente ficou louco, né? assume isso no nosso comportamento. A gente não pode ter medo dos livros, porque o medo dos livros fez com que na Inquisição quase todos fossem queimados. De vez em quando a gente queima uns livros aqui em casa, de vez em quando a gente queima uns livros, mas é livro ruim. Livro ruim mesmo, livro ruim. A gente merece passar um maçarico. Mas não tenham medo da literatura. Preocupem-se mais com o que vocês estão dando de base educacional para os seus filhos. E leiam com eles. Ai, mas o meu filho vai achar que o bruxo é bonzinho. Gente, é um universo inteiro que o autor tem o trabalho de construir, onde todo mundo tem uma característica especial e existem maus e bons. Aí você acha que seu filho, querendo ser bruxo, vai conseguir? Ele vai conseguir? Ele vai conseguir mandar uma Avada Kedavra na cabeça de alguém? Ele vai conseguir mandar um Alohomora e abrir uma porta? Do mesmo jeito que ele não vai encontrar um centauro em Nárnia. Do mesmo jeito que eu não sei muito o que tem em Nárnia, porque, desculpa, tá? Eu não li, eu não assisti o filme todo. Mas ele não vai conseguir mesmo que ele queira. Ai, Vivi, mas ele pegou uma vareta aqui em casa e ficou brincando de fazer mágica. Deixa ele brincar, não é real. A gente tem medo de coisas que não existem. Paulo vai dizer assim: vocês sabem que não existe outro Deus, não sabem? Ele vai dizer isso em... eu sou muito ruim de referência, como vocês já puderam perceber. Mas eu lembro o texto. Então ele vai dizer assim: vocês sabem que só existe um Deus. Vocês sabem que se vocês comerem comida ofertada a ídolos, é só comida porque não existem ídolos. É tudo fruto do nosso coração, não sabem? Primeiro é para os coríntios, é para eles, porque eles estavam numa discussão justamente sobre comer comida ofertada a outros deuses, se isso feriria a sua fé. É o que a gente está discutindo aqui. Ler literatura secular fere a nossa fé? E Paulo vai dizer assim: pega um livro para ler, entendendo que aquilo não é real, a menos que seja uma biografia. E mesmo assim, biografia é subjetiva. Né? Você vai escrever sobre a vida de alguém, é tudo subjetivo, então desconfie de tudo, mas não tenha medo. Paulo vai dizer: não tenha medo da literatura, não tenha medo dos bons livros. Paulo lia todos os livros do seu tempo, dos filósofos do seu tempo, ele sabia citar poetas do seu tempo. E nós não estamos nos envolvendo com a cultura, abandonando a nossa cultura. A gente teve, no clube de leitura, a gente teve um projeto faz uns 2 anos, a gente passou um ano inteiro lendo, foi quando eu li O Vidas Secas, eu li Macunaíma. Você pode imaginar ler Macunaíma sob a perspectiva da escritura? A gente leu Raquel de Queiroz, a gente leu as 3 obras realistas de Machado de Assis, a gente passou um ano lendo um livro por mês, a gente leu Campos Gerais, e em todos, era um encontro por semana, em todos eles eu falava: gente, vocês conseguem ver a representação da história da redenção aqui, 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 aqui? Não tenham medo da literatura. Pelo contrário, usem-na como um recurso para ensinar os seus filhos o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. Ah, mas olha, tem uma personagem adolescente no livro que se apaixona por outro menino. E eu não sabia, e meu filho pegou, e agora o que eu vou fazer? Não, você chama seu filho e fala assim: filho, olha aqui Gênesis 1, 2 e 3. Deus criou homem e mulher os criou, macho e fêmea os criou. E disse a eles: multipliquem-se, sejam férteis,
e dominem sobre os céus e sobre o mar e sobre a terra, etc, etc. Esse é o plano de Deus. Aí Jesus, filho, no Novo Testamento vai dizer assim, olha, não era assim desde o princípio. Então, você está vendo esse rapazinho se apaixonando por outro? Isso não é o plano de Deus. Infelizmente, esse menino só vai colher dor, sofrimento. E aí você aproveita para ensinar para o seu filho que quando ele amar muito um amiguinho, não é paixão. A gente está deixando de ensinar para os nossos filhos com medo deles virarem homossexuais. A gente está deixando de ensinar para eles amor de amigos. Fui pregar num acampamento de adolescentes agora no carnaval. Tinha quase 200 adolescentes. Eu fiz questão de pregar sobre Jonatas e Davi. Porque o mundo diz que Jonas e Davi, as igrejas inclusivas dizem que Jonas e Davi tiveram um caso de homossexualidade. E eu provei por A mais B em toda a escritura que naquele tempo homens se beijavam, beijos santos. Novo Testamento o tempo inteiro. Ósculo santo. Os encerramentos de carta. Beijem-se com beijo santo. Mandem um beijo santo meu. Beijos. Então nós estamos perdendo de vista o que realmente importa, porque nós temos medo do que nós vamos ter que discutir com os nossos filhos. E o medo, queridos, o medo não é amor, né? E às vezes esse medo, esse medo, eu tenho medo disso, daquilo, daquele outro na literatura. Mas quando a gente olha para a Bíblia também tem um monte de passagens que dão medo. E aí? E Cantares? Você vai dizer para o seu filho não ler Cantares? Ah, porque tem coisas lá que eu acho que são inadequadas. Seu filho, nós entendemos nossos filhos como eleitos do Senhor, como parte do corpo de Cristo, como partes integrantes do reino. Como que eu não vou deixar meu filho ler Cantares de Salomão? Ou como que eu vou dizer para o meu filho não leia Apocalipse, que fala do dragão que quer devorar o bebê que a mulher está parindo, um dragão parado na frente da mulher parindo. Que cena horrorosa e fantástica. Não é um dragão lá, né? Não existem dragões. Como que eu vou dizer para o meu filho não ler? Então, assim, a própria Bíblia exige de nós essa compreensão e essa leitura e esse esforço de compreensão. Então, quando eu privo meu filho da leitura bíblica, esse medo que eu tenho da literatura comum, ele vai se espalhar para a leitura da Bíblia. Porque se a gente pensar numa coisa e na outra, os medos são os mesmos e as coisas estão lá. Que você até pincelou isso no comecinho, mais no comecinho. De certa forma, nós podemos dizer que a Bíblia inspira todas as outras histórias existentes. É como se a Bíblia fosse a primeira coisa existente que inspirou a partir dali outras histórias. Tanto que, por exemplo, quem é escritor, ele lê muitas outras obras para, a partir dela, se inspirar. Não que eu vou copiar um determinado cenário de outra obra que eu li, não, mas essa obra me fez imaginar, porque o autor foi lá e desenhou o mundo de Nárnia, por exemplo. Desenhou, né, falou como é o mundo de Nárnia. Eu imagino, quando eu leio, de uma forma diferente da forma que vivi imagino. Então, se eu vou escrever algo, e criando o meu mundo, por exemplo, eu me inspirei lá para criar um mundo, beleza. Mas a forma que eu imagino um mundo imaginário é totalmente diferente da forma que eu vivi, da forma que C.S. Lewis imaginou, óbvio, né? Então, quando a gente priva nossos filhos da própria literatura, a gente também priva eles de compreender a própria escritura, porque ela inspirou essas outras obras. E, como foi dito antes, a gente pode sim encontrar cristianismo, pode se encontrar evangelho em toda a literatura. E nossos filhos saberão que a Bíblia é verdadeira, mas eu quero ver como que se conta para uma criança a verdadeira história. Sobre a história do levita e a concubina. Tá lá em Levítico. A concubina é esquartejada. Juízes, perdão. Perdão, tá? Minhas referências são péssimas. Tá lá em Juízes. E 19. Juízes 19, eu acho. Vou até conferir para não dizer que eu tô falando besteira aqui. Mas veja, essa história é muito pesada. Homens chegam na porta da onde estava lá hospedado o levita e ele fala assim, não, toma aqui minha concubina.
E quando ela é morta, ele esquarteja ela em 12 pedacinhos. E aí, como é que você explica isso para uma criança? Não tem como você não passar por esse texto. Você não pode negar a essa criança acesso a essa verdade. Senão você está negando a palavra de Deus para ela. Você não pode fazer isso. Alguém até que falou a história das filhas que deitam com o pai, a história de Jó, dos visitantes de Jó. A Bíblia é cheia de coisas caóticas, de coisas Vai explicar para uma criança que Davi é um homem segundo o coração de Deus inclusive. e nós violou precisamos falar. uma mulher casada e mandou matar o marido dela para ficar com ela. A gente tem que dar um jeito de explicar. Então, é muita hipocrisia a gente querer proibir os nossos filhos de lerem literatura universal porque a gente não está tendo o trabalho de explicar para eles o que a vida real é. E veja, vou ser polêmica agora aqui, vou arrumar uma treta. A gente proíbe os nossos filhos de lerem literatura fantástica por medo deles serem influenciados. Mas a gente está aí, à torta e direito, recomendando Chosen, sendo que aquele Cristo não é Cristo. Qual é o segundo mandamento? Não represente Deus em imagem nenhuma. E Deus inclui Pai, Filho e Espírito Santo. E a gente representa Jesus. A arte sacra representa Jesus. Claro, salvo as suas especificidades, né? A gente não nega a importância da arte sacra. E a gente não está negando que Chosen é uma série interessante. Eu não assisti também, mas eu não estou negando o que ela comunica. Mas aquele Jesus retratado em Chosen não é Jesus. E a gente está explicando isso para as nossas crianças, sabe por quê? E quando elas forem ler a Bíblia e tiver uma cena com Jesus Cristo, elas vão pensar em quem? No ator de Chosen. Então elas estão representando Jesus na cabeça delas de um jeito que ele não é. Mas eu tô com medo da bruxinha de Harry Potter, tá me entendendo? Por eu não ensinar verdadeiramente aos meus filhos o que é real, eu tenho medo de tudo que não é. Tudo que não é real vai passar a me assustar, porque eu não me preocupei em ensinar os meus filhos no caminho do Senhor, de modo que qualquer outra influência ou inferência externa não afete as bases da sua fé. Por que 70% dos cristãos que entram se declarando cristãos nas universidades saem ateus? E os outros 30% que estão lá, dos 30%, 20% já não sabem mais no que acreditam, já não se dizem mais cristão. Tem fé, mas a fé não é mais aquela que eles tinham quando entraram. Isso é um dado, é um número. Por que isso acontece? Porque eles chegam lá, eles têm que ler coisas que eles nunca leram em casa, sob a supervisão dos seus pais, sob a manipulação dos seus pais, sob a instrução dos seus pais. Eu que fiz letras, li cada coisa. Aí veja, você está protegendo seus filhos de quê? Da realidade? Não, você está impedindo que eles entrem numa literatura fantástica, com medo deles ficarem doidos, e está enclausurando eles, o que é muito pior. Porque eles vão chegar no coleginho, está todo mundo falando de uma coisa que ele não faz ideia do que é. E aí você acha que ele vai vir te perguntar? Já sabendo que você é uma legalista, preconceituosa? Não, ele vai chamar o coleguinha do lado. Ô fulano, eu não tenho celular, me presta o teu YouTube. Presta o teu YouTube, que eu quero assistir isso aí que você tá falando. Aí a mamãe não sabe, o papai não sabe, e o coleguinha ensina pra ele tudo que não deve. Então, não temamos a literatura. Pelo contrário, usemos com responsabilidade, com adequação. Claro, filtrem. Eu não vou dar uma literatura hot pro meu filho ler, porque aí vai. Nem eu leio isso daí, porque eu não tenho condição. Eu não vou dar uma literatura bizarra ou afetiva para os meus filhos lerem, porque isso vai contra todos os meus princípios. Eu não tenho nem como negociar nada. Agora, eu não posso fingir com o meu filho que esse tipo de literatura não existe. Porque uma hora vai bater na mão dele.
Até assim, ó, se nós não dermos literatura de boa qualidade para os nossos filhos, leituras interessantes que tenham uma boa qualidade, quando nós fazemos isso, ensinamos eles a lerem coisas boas, eles, digamos, Verdade. chega lá na escola, mesmo que não seja a literatura que a escola indica, mas eles vão ter contato com os coleguinhas, que, assim, quando leem é um milagre, né? Mas há sim pessoas que leem, especialmente meninas, geralmente as meninas são voltadas para isso. E eu que vivo nesse mundo assim, xeretando livro, eu tenho notado aquela Hoover, Ellen Hoover, Colin Hoover, Colin Olhem, Hoover, acho que é o nome. Ela tem uma carrada de livros e faz o maior sucesso entre pré-adolescentes e adolescentes. E, assim, geralmente, o que os pais são? Aí, provavelmente, eu não esteja falando para esses pais que nos assistem. Ai, minha filha quer ler, graças a Deus, vou comprar esse livro para ela. O que é importante é ler. Não interessa o que é. mas ela escreve literatura adulta, né? Essa Sim, Karen Hoover. É adulta. mas tem adolescente, pré-adolescente lendo. Crianças, inclusive, lendo livros dela. Então, essa criança, vamos colocar, uma adolescente que está lendo lá um livro dela. Não sei que nome que é. Verite, sei lá como é que fala. Enfim, esse livro aí, por exemplo. Aí chega sua filha na escola que lê literatura boa. Tá lendo boa literatura. Chega lá e vê o livro da amiguinha. Ah, a amiguinha tá lendo aquele negócio. Ela vai ter curiosidade, ela vai querer ler, porque ela é uma leitora. Ela vai olhar aquilo é um texto vazio para ela, sabe? Não tá no nível que essa filha está. Não tô desprezando a outra. Tô dizendo que não tá no nível de qualidade de literatura, sua filha não vai ser afetada, ela não vai se envolver. Quando muito ela vai ler e não vai achar graça, passou, é só um livro a mais, porque as outras marcaram mais ela. Agora, se ela não tem contato, se ela lê somente coisa rasa, ela vai cair como um patinho nessa literatura. E pior, provavelmente você nem vai ver. Porque ela vai ler lá na escola, ela vai ler em tempo vago, vai ler na internet. Ela vai dar um jeito de ler mesmo que você não compre esse livro. Então, e aí o grande foco é firmar a cosmovisão da criança, firmar, na verdade, do evangelho. É isso que a gente está deixando de fazer. É essa parte importante. Como que você sugere isso na prática? Como que eu faço na prática, efetivamente, para que o meu filho seja treinado mentalmente, psicologicamente, literalmente, para ter essa cosmovisão alinhada? Porque ele não vai ter a facilidade que nós temos de ler a Bíblia, entender e aplicar. Nem nós temos, né? Nem nós temos. A maioria de nós não tem essa facilidade. Porque, assim, eu entendo que como falar de cosmovisão é uma coisa muito complexa, muito ampla, né? Não é tão simples falar de cosmovisão, é muito complexo mesmo, é difícil definir, é difícil explicar. De forma prática, você me corrija aí se eu estiver errado, como vocês sabem, eu não sou mãe, não tenho filhos, mas acredito que quando a gente for assistir alguma coisa com os nossos filhos, a gente tem que se treinar primeiro a enxergar aquilo e comentar: nossa, isso aqui não lembra Paulo, isso aqui não lembra Pedro, isso aqui não lembra aquela parábola que Jesus falou, isso aqui não lembra a história que a gente leu lá na Bíblia, assim, assim. Começar a se treinar para enxergar as coisas além da página, além das letras, né? Enxergar as coisas, mas só espiritual enxerga coisas espirituais, né? A palavra diz isso, tem que ser espiritual para enxergar coisas espirituais. Então garanta que você tem sido espiritual mais do que carnal, para que você consiga ler um livro de qualquer coisa e criticar de forma saudável. Entender que você pode não concordar com aquilo, mas você precisa entender e ler e participar daquilo na sua fé. Porque nós não podemos nos desvincular da cultura. Nós não podemos. Isso não é possível. Simbioticamente, não é possível que a gente se descole da cultura. O que não faz com que a gente se amolde a ela. Né? Eu não me amoldo aos padrões do mundo, mas eu não me descolo dele. Eu vivo nele, eu tô aqui.
Então a cultura, ela me afeta desde que eu nasço. Ela me ensina desde que eu nasço. Ah, eu não pulei carnaval, carnaval não me afetou. Mentira! Porque toda propaganda televisiva, 15 dias antes e 15 dias depois, é carnaval. Porque todos os coleguinhas do seu filho no colégio estão falando de carnaval. Se é que o colégio não fez uma festinha de fantasia. Então afetou sim. Agora o que você vai fazer? Esconder seu filho dentro de um saco e guardar no armário? Ou você vai ensinar ele a viver de forma santa em meio à cultura que ele vive? Porque é muito chato você obrigar o seu filho a... Mãe, posso ir na festa fantasia que vai ter na minha escola? Não. Por quê? Porque é pecado. O que você ensinou? Que Deus é chato, que você é uma mocreia e que a tua criança é burra. Você está dizendo para ela que ela é burra. E que ainda por cima ela vai ter que chegar no colégio e dizer pros coleguinhas dela que ela não pode ir, ela nem sabe por quê, porque você é uma bruxa. Aí você ensina Harry Potter pro seu filho sem precisar do livro. Tá entendendo, Regis, o que eu tô falando? Eu preciso... Filho, olha, você quer ir na festinha fantasia? Por quê? Ah, porque todos meus coleguinhas vão estar lá. Tá, mas deixa eu te explicar um negócio. Essa festa, ela tem problemas. Ela é uma festa que vai pregar contra tudo aquilo que a gente acredita. Mãe, mas não vai ter ninguém pelado lá. Tudo bem, mas diga-me com quem andas e eu vou saber quem tu és. Jesus Cristo não andava com os fariseus. Ele andava com os seus apóstolos. Ele se encontrava com os fariseus. Às vezes sentava à mesa com eles, porque esse era o seu papel. Mas na hora de andar junto, ele não andava com a multidão. Ele nem andava com os 12 tão pertinho assim. Ele andava com Pedro, Tiago e João. Porque eram aqueles que ele estava tendo como um apoio mais perto. Então, só dizer... Eu acho que... Pode... Não, eu ia concluir dizendo isso. Só dizer não é uma estupidez. Porque você impede o seu filho de, inclusive, ter argumento para explicar para um outro que ele é santo. O que você acha? Ele não sabe por quê. Ele não sabe por quê, né? A gente tem que ensinar eles na fé. Como que eles vão desenvolver a fé? Até essa semana eu estava falando com o Arthur isso, que eu ensinei muitas coisas a ele. Às vezes eu questiono, você acredita nisso? Você acha que isso aqui, tal coisa, né, da fé, assim, você acha que isso aqui faz sentido? Ah, eu acho que faz. Por que você acha que faz sentido? Eu questiono ele, eu quero saber se realmente ele tá crendo naquilo com a razão dele. Se ele se questiona sobre por que ele crê em determinada coisa, eu quero que ele se questione. Não no sentido assim de questionar, eu não acredito nisso aqui. Não, talvez ele não vá acreditar, e aí é meu trabalho trazer a ele as razões pelas quais isso é verdadeiro, é bom, é justo, por que isso aqui é o evangelho, né, determinada coisa. Mas eu quero que meu filho questione, eu quero que ele me diga o que está incomodando ele, o que não faz sentido para ele, para eu ter a oportunidade de explicar. Mas claro, meu filho já é adolescente. Eu acho que o problema que a gente tem é que a gente está muito focado, às vezes, no probleminha. Como que eu vou explicar para o meu filho sobre sexualidade? Como que eu vou explicar sobre homossexualidade? Como que eu vou explicar para ele sobre drogas? Como que eu vou explicar para ele sobre sexo? Não é sobre as coisas que a gente tem que explicar. Em primeiro lugar, a gente tem que explicar o que é o evangelho, a base da nossa fé. E isso vem lá desde bem pequenininho. É o dia a dia, é ensinar, sei lá, a igreja tem o catecismo. O catecismo da igreja vai ensinando lá por que existe o homem, para que nós servimos, qual é a função do homem, o que é Deus, o que significa Deus, o que a gente tem que fazer para Deus, por que você tem que estudar, por que você tem que fazer caligrafia, por que tem que fazer caligrafia. Tá super presbiteriana, hein, Regi? Você tá super presbiteriana. Eu fui para Batista agora, eu nem te contei. Eu fui para Batista, agora eu sou Batista. Muito que bem. Muito bom. Aqui nem tem presbiteriana. Mas, enfim, nós precisamos ensinar a base da fé. Então, por que a criança tem que fazer caligrafia? Assim, eu acho que esse é um problema que eu tive, na verdade. Não conseguir enxergar o evangelho em toda
as coisas, todas as áreas da minha vida. Como que eu enxergo o evangelho na caligrafia? Como que eu enxergo o evangelho na matemática? Como que eu enxergo o evangelho lavando a louça? Como que eu enxergo o evangelho em todas as áreas da vida? Quando nós aprendermos a fazer isso, então os livros não vão nos trazer nenhum problema, nenhum medo, nenhuma aflição. Por quê? Eu tenho que ensinar meu filho que ele tem que fazer caligrafia porque para a glória de Deus. Que tudo que ele... Ah, mas ele odeia. Não interessa. Tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer para a glória de Deus. Como se estivesse fazendo para Deus, não para homens. Ah, mas minha mãe exige. Mas você ensinou ele que ele faz com tudo como se ele fizesse ao Senhor. E não para a mãe dele. E não para a professora. E não para o professor. E não para o tiozinho não sei da onde. A gente é a base do evangelho que precisa ser formada. E aí, né, se a criança já está mais crescida, correr atrás aí de ensinar a base do evangelho. Para que o evangelho esteja em tudo que a criança faz, para além dos problemas específicos. De modo que, se o evangelho estiver bem firmado nela, então os problemas que a gente pensa que são maiores problemas, como ensinar castidade, ensinar sobre a cultura, sobre se envolver com os outros, sobre que tipo de amizade ela pode manter, que tipo de literatura ela pode ler, tudo isso vai ser muito mais leve de ensinar, muito mais fácil de ensinar, muito mais prático. Muitas vezes ela sequer vai querer ter contato com isso. E aí, aquilo que eu falei de questionar o evangelho, nós não podemos ter medo que nossos filhos questionem as partes da fé. Porque quando a gente diz assim, você não pode, por que não? Porque é pecado. Seu filho sabe o que é pecado? Ele sabe o que significa pecar? Ele sabe a gravidade do que é um pecado? Contra quem ele peca? Isso é essa razão, é isso que a gente tem que ensinar a ele. Que quando ele peca, eu não vou dizer pro meu filho, você tá pecando, você me magoou. Nossa, essa tua atitude me magoou. Não, você ofendeu a Deus. Você está desprezando o sacrifício de Cristo na cruz. E eu quero que questione, por quê? Em primeiro lugar, nós pais temos que saber mais que nossos filhos. Porque senão, se eu não sei mais que meu filho, eu gero insegurança nele. Então ele pensa, minha mãe é uma bobinha, eu já sei mais que ela. E se ele acha que eu não sei, quando um professor disser algo para ele que contraria totalmente aquilo que a família dele acredita, ele vai acreditar em quem? Na mãe ou no professor? No professor. Não estou dizendo que não é para acreditar nos professores, mas muitos, né, está aí problemático o negócio. Mas ele vai acreditar no professor, ele vai acreditar no coleguinha dele, porque o coleguinha dele fala com mais convicção do que a gente, que diz, não sei. A mãe não sabe. Nós temos que saber mais que nossos filhos. Recentemente, eu dei para o Arthur ler uma obra muito interessante, que é as narrativas da vida de Frederick Douglass. É a história de um escravo, como que ele nasceu na escravidão, viveu na escravidão, como que ele fugiu e depois como que ele se tornou livre e parte do movimento abolicionista nos Estados Unidos. E por grande parte da obra, ele fala de alguns senhores dele que eram cristãos, um que se converteu e ele estava com a expectativa que agora a sua vida seria melhorada e se tornou muito pior, mas as orações estavam sempre em dia. Enfim, ele faz uma crítica bem contundente ao papel da igreja naquele período. E eu não posso dizer para o meu filho não leia com medo de que ele ache que, meu Deus, olha só os cristãos. Não, é a verdade. É a verdade. A igreja era hipócrita. A igreja estava errada. A igreja estava corrompida naquele período. Eu tenho que mostrar isso a ele. E durante toda a própria narrativa do Frederick, ele deixa muito evidente que ele também era um cristão. Ele falava, se esse cristianismo que eles professam é totalmente ao contrário do verdadeiro cristianismo. Ele mesmo fala disso na obra dele. E eu tenho que trazer isso para o meu filho. Só que se eu não sei que ele está lendo, talvez ele seja influenciado. Se eu não sei o que ele está lendo, e eu nunca ensinei nada para ele das bases da fé, talvez ele seja abalado. Agora, eu ensinei e eu li também. Eu li antes o livro e depois dei a ele. E eu quero questionar aquilo lá. Eu quero que ele pense naquilo, que ele medite naquelas críticas. As críticas lá são importantes para ver o papel da igreja hoje, para o meu filho saber identificar uma igreja verdadeiramente bíblica. Isso é importante. Então, acho que o nosso começo de tudo não é demonizar a literatura e nem dizer não podemos ler nada, ou essa que pode, essa... Está muito longe disso. O começo é lá na cosmovisão. É eu conseguir olhar para a matemática e perceber que é importante aprender matemática porque ela é a revelação de Deus
dentro dela. Porque Deus é um Deus de ordem, a matemática exige ordem. Sem ordem, você precisa primeiro fazer uma coisa, depois outra, senão está errada a conta. Senão o resultado é errado. Deus é um Deus de ordem. Então, ele se manifesta na matemática, ele se manifesta no estudo das ciências, ele se manifesta em tudo, e nós precisamos ensinar nossos filhos. Aí voltamos ao versículo bíblico que você já citou, que Deus se manifesta na criação, que todo mundo é indesculpável, ele se manifesta lá. Nós precisamos ensinar isso, ensinar os nossos filhos a ver Cristo em tudo. Só uma pequenina correção de termos. A gente tem que ter um cuidado. A gente vê as coisas à luz do Evangelho, à luz da Bíblia. Eu não tenho como ver Jesus Cristo em tudo. E eu não tenho como ver o Evangelho em tudo, porque o Evangelho, a Boa Nova, é a mensagem da redenção, que pertence só a Cristo. Então, porque senão a gente cai no erro panteísta, de achar que Deus está em todas as coisas, de achar que Deus está aqui nesse lápis, que Deus está aqui nessa régua. Deus não está aqui. Ele está em todo lugar, mas não é de maneira geográfica. Ele não está preenchendo os buracos da minha garrafa. A minha garrafa tem um tanto de água e o resto de Deus. Não é isso. Então, a gente enxerga a vida à luz do Evangelho, à luz de Cristo, né? À luz da obra redentora dele. Eu não tenho como ver Cristo em tudo, mas eu posso ver símbolos, que é o que você começou essa live falando. Então, as simbologias são importantes para nós. Cristo deixou 2 simbologias para nós. Claro que não são somente símbolos, elas têm um peso espiritual, é um meio de graça, que é a ceia e o batismo, né? São os 2 sacramentos que nós temos hoje, que são símbolos que apontam, todo símbolo aponta para alguma coisa. Então, quando a gente encontra símbolos, e aí o motivo dessa live nossa de hoje foi um vídeo que a gente assistiu de uma moça dizendo que me prove que o leão de C.S. Lewis é Jesus Cristo. E acho que a gente podia começar a encerrar a nossa live dizendo que ninguém tem que provar nada. Se você quer ler as Crônicas de Nárnia e não ver nada que aponte para Cristo, nada que conte um pouco de forma simbólica a história da redenção, fique à vontade. Agora, eu, enquanto cristã e filha de Deus, não posso enxergar o mundo senão com os olhos do Cristo que habita em mim. Então, eu vou ler Nárnia e eu vou ver Jesus no leão, se eu quiser. Ver o símbolo que aponta, né? Ver aquilo que evidencia uma realidade. E eu sinto muito dizer para você, eu vou ler Harry Potter e eu vou fazer inferência bíblica o tempo inteiro, do começo ao fim. Eu leio Harry Potter mais ou menos uma vez por ano. Eu lia sempre a saga toda uma vez por ano, mas agora, no mestrado que eu tô fazendo agora, eu não consigo mais. Mulher, se eu te falar, tô fazendo um mestrado, tô fazendo uma pós-graduação e tô fazendo um curso de filosofia. Então, assim, louca, né? Mas eu não consegui terminar Harry Potter ano passado, cheguei no 6º livro, eu acho. Mas se eu puder, eu vou ler todo ano, e todo ano eu vou falar que eu vejo todos os princípios e as morais e as fidelidades e as lealdades. E tem coisa que o Harry Potter que eu não vejo crente na igreja sendo. Passando vergonha, porque é falso, é mentiroso, enquanto a amizade lá do trio Parada Dura é uma das amizades mais extraordinárias, que ensinariam aos seus filhos a terem lealdade, a fazerem sacrifício por amor aos seus amigos. E Jesus Cristo vai dizer que não existe amor maior do que aquele que se entrega pelo seu amigo, não é? E a gente vê isso acontecendo ali o tempo inteiro, as relações fortes acontecendo. Esquece a vassoura e a varinha. Isso é estupidez, isso é infantilidade, sabe? Não tem necessidade disso. É um preconceito ignorante. E isso se aplica a várias outras literaturas que as pessoas têm preconceito, enquanto os seus filhos estão assistindo pornografia, enquanto os pais não estão cuidando deles, estão fazendo outra coisa, estão no celular, entendeu? Olha ali, o Mateus está lendo O Mágico de Oz para a filha de 4 anos. Gente, Mágico de Oz é bruxaria. Por quê? Porque não tem homem de lata, gente, sabia? Não tem. Não existe boneco de palha que fala. Não tem. E uma menina conversando com todas essas personagens. E dá para fazer
referência bíblica o tempo inteiro se você tiver a Bíblia na sua cabeça e no seu coração. Mateus, inclusive, um amigo querido, beijo, meu filho. Te deixei falando sozinha aqui no WhatsApp porque eu tava em live, tá, Mateus? Já te respondo. Ele te Muito bem. próprio Senhor dos Anéis é outro que gera uma treta. Mas eu também. Você já viu Augustus Nicodemos falando sobre J.R. Tolkien e o Senhor dos Anéis? Ele faz uma analogia com as escrituras. Olha, é um troço assim extraordinário. Extraordinário. Mas aquele anel fala muito, dá pra ver muita coisa interessante ali sobre a história do anel. Eu gosto dos Sméagol. Eu gosto dessas personagens sombrias porque elas mostram quem eu e você somos. Você não é como é o nome do personagem principal? Ai, me fugiu Frodo. o nome. Frodo. Você não é o Frodo. Você não é. Você é o Sméagol. Você é aquele que se apaixona pelas riquezas, se desespera pelo poder e morre destroçado porque não abre mão dos seus ídolos. Você é o Sméagol. Não se iluda achando que você é o Frodo, porque você não é o Frodo. Você não é aquele outro amigo fiel, que eu também não lembro o nome. O Samuel. Você não é. Então, assista isso e faça as suas analogias. Claro, nenhuma analogia é boa quando você vai falar de Jesus. Nenhuma. E o super-homem é Jesus. Não, ele não é. Mas ele é um símbolo social, cultural, que remonta a figura do único e maior herói da humanidade. O único verdadeiro herói, que é aquele que morreu por mim, por você. O super-homem não vai morrer por você. Ele, no máximo, pode se entregar um pouquinho por causa da mulher que ele tá indo pra cama. Agora, morrer por você, ele não vai. Mas você pode... Se morrer, não vai salvar. Se morrer, não vai... e não vai ressuscitar, né, minha filha? Porque só teve um que ressuscitou e nunca mais morreu. E esse é Jesus Cristo, né? Então, veja, são simbologias, analogias porcas, todas elas são ruins. Nenhuma, a Bíblia não autoriza a gente a fazer analogia nenhuma, ponto. Pregador que prega em cima de analogia está fazendo besteira, está ensinando errado. Porque a Bíblia não autoriza a gente a fazer analogia nenhuma nos textos dela. Mas se pra gente aprender mais e melhor, porque a gente é histórico, a gente é imagético, né? Eu tô lendo um livro sobre aprendizado e ele é muito técnico. E de vez em quando ele dá uns exemplos pessoais. Tô lendo a técnica. Quando chega no exemplo pessoal, chega meu ombro, relaxa, assim, ó. Parece que, agora eu vou ter um refrigério aqui, ó. Deixa eu imaginar junto com ele, a leitura flui muito melhor. E a gente é assim, a gente precisa de histórias. Senão Jesus não precisava falar em parábolas. Ele ia dar uma fórmula matemática e a gente ia saber o que o reino de Deus é. Mas ele conta histórias para que a gente lembre, né? Para que a gente possa entender melhor. A gente é assim, graças a Deus. E a ficção, ela traz para nós o que a gente tem de mais especial enquanto criaturas. O dom de Deus de nos permitir criar. Nós criamos, não como Deus, porque Deus cria ex nihilo, né? Ele cria do nada, ele cria do zero. A gente não tem essa capacidade, mas a gente cria a imagem e semelhança de Deus. Então, histórias fantásticas são criação da graça comum. E a gente não pode rejeitar por ignorância, por medo, por bobagem. Lembra? Eu não sei se você gosta da série do Vagalume. Lembra dessa série antiga, Vagalume? Sim. Eu participei de um clube de leitura uma vez que a gente só lia Vagalume. Gente, a coisa mais deliciosa. Livrinhos rápidos. Não tem nada ali me ensinando grandes coisas, filosofias da vida. Mas eu já adulta li aquilo e amei. Agora eu montei com as meninas da minha comunidade, as meninas da comunidade reformadoras, eu montei com elas um clube de leitura viajante. Chama Vivifica Viajante.
tem o Clube de Leitura Vivifica e eu montei o Vivifica Viajante. Então a gente tá em 17 meninas e a gente só tá lendo literatura universal. Só literatura universal. Então, assim, só vai bater para nós biografia, vários gêneros, né? Terror. Eu pedi para elas escolherem. Ninguém sabe quem vai receber o quê. É mistério. Ninguém sabe. Uma manda para outra sem dizer o que tá mandando. E a gente não se comunica. Então, assim, eu vou receber coisas que eu jamais imaginei que eu fosse ler, eu espero. Pelo menos é isso que eu tô esperando, de receber coisas que eu não leria em outras circunstâncias. Para quê? Para que eu me autoavalie. Será que eu tô mesmo sendo aquilo que eu digo que sou? Deixa eu ler esse livrinho aqui para ver se eu consigo identificar minha fé, minha análise crítica, minha filosofia, né? Minha cosmovisão. E é assim que a gente sabe quem é quem. Agora, teve gente que entrou no grupo e depois quis sair porque achou que só ia ler literatura cristã. Eu achei que era só literatura cristã. Falei, não, aqui você vai ler coisas para expandir o teu conhecimento de mundo. Porque o crente tem que sair da bolha gospel. A bolha é gospel. O crente está em bolha dentro da própria igreja, porque o crente está na igreja não tem coragem de visitar outra igreja para lembrar que tem outras pessoas que creem em Cristo além da igreja dela. São bolhas que a gente vai se colocando. Então, pra gente encerrar, que já passou muito do tempo, eu tô falando muito, não tenham medo da literatura. E ler Stephen King, pode? Menina, assisti esses dias o Iluminado. Filme ruim, mas é ruim. Gostei. Mas é um filme ruim porque é muito antigo, né? E não assusta mais nada. Se você assiste o Jornal Meio-Dia, o que é o Iluminado? Não é nada. Você assiste o jornal. Hoje eu assisti um documentário de tarde de uma menina chamada Mariana Ribeiro. Ela estava dando uma entrevista. Ela namorava um cara que espancava ela sistematicamente. E no fim das contas ele deu 18 facadas nela. Ele levou ela para o hospital e ele foi preso visitando ela no hospital. Ele apaixonou. Então, assim, quem assiste esse tipo de coisa, fi, o que é um iluminado? O que é um... Como é que era aquele cara que era Hannibal? O que é um Hannibal diante da realidade brasileira? Então não tenha medo dos livros. Não tenha medo dos livros. Eles têm poder mental sobre nós? Eles têm. Eles influenciam sim. Né? Quem nunca terminou um livro chorando um monte? Quem nunca... Friends, Joey lendo O Iluminado, o que ele faz? Não, Iluminado não. Não sei o que ele estava lendo. O que ele estava lendo, Carolina? O Joey, que ele guarda o livro no freezer. Você gosta de Friends ou eu tô falando uma coisa, uma heresia aqui também? Amo Friends, assisto sempre. Tem vários problemas. Hoje eu vejo que tem muito problema cultural. Eles tratam a pornografia como se fosse bala. É bizarro, mas eu amo, não quero saber. E o Joey coloca dentro do freezer o livro. Vivi adulta, ela pode. Pra criança, eu sou não. adulta, sou uma adulta que pensa, não vai botar teus filhos pra assistir Friends, não, que não vai ser uma boa influência, pelo amor de Deus. Eles falam palavrão, é um troço meio assim. Tem que ser maior de 18, hein? E ele pega o livro e ele guarda dentro do freezer. Porque ele fica com medo do livro. Ele primeiro lê um de terror, depois ele lê um de romance e ele guarda os dois no freezer, porque ele fica com medo. Então, assim, não tem, o livro ele tem poder mental para nos conduzir emocionalmente? Tem, mas ensine para os seus filhos que as emoções dele não falam nada sobre quem ele é. As emoções dele não dizem porque ele foi salvo, não dizem da sua perdição. As emoções dos seus filhos não significam absolutamente nada quando eles sabem administrar essas emoções. Eles têm que aprender. Então, dá um iluminado para ele ler, ensina para ele que existem essas pessoas na vida real, mas que ele não precisa temê-las, porque o Deus do universo morreu por ele e ressuscitou por ele, e hoje vive, né? E a gente pode crer no amanhã por causa disso. Então é isso, Regi, falei horrores, até a live não aguentou e caiu, né? Eu ia as nossas lives não tem roteiro, tá? Nunca. Fim de roteiro. Não tem nada. É assim, vamos falar de tal coisa? Vamos.
E aí eu confio na Vivi, a Vivi confia em mim. Se precisar uma corrigir a outra no meio da live, a gente corrige. E a gente deixa fluir, é uma conversa como se fosse eu e ela discutindo mesmo o tema. E a gente traz isso para vocês. É uma live quase infinita, só não é infinita porque eu tenho filhos para cuidar. E eu ouvi a neném chorando recém, que ela ainda não tem os horários dela. Hoje ela passou o dia inteiro acordada. Então, assim, eu passei o dia inteiro em função dela, fiz nada, né? Aí meu marido até falou, brincando, né? Porque eu tava reclamando que eu não tinha feito nada de serviço. Ele falou, olha a situação dessa casa, e você ainda quer fazer live? E deu risada, porque era o que eu tava falando. E parece assim, o dia que eu marco a live é o dia que dá errado tudo que eu organizo aqui. Parece uma tentação, sabe? Mas eu tô certo, a live caiu e voltou, a gente conseguiu falar do tema que queríamos falar. Vivi, obrigada por seu tempo, eu sei que você gosta de dormir cedo. Eu ainda durmo tarde, muito tarde, por opção, por costume, eu acho hábito. Mas você, eu sei que você já tá ali com soninho. Obrigada por ter vindo, por trazer todo esse seu conhecimento para nós. Obrigada, muito obrigada a quem ficou aqui e nos assistiu. E espero que tenha sido muito produtiva a live para vocês, que tenha feito diferença na percepção de leitura de vocês. E essa live não ficará salva aqui no Instagram, mas ela irá lá para o YouTube. Então, se vocês quiserem assistir, podem ir lá no meu YouTube também. Você vai conseguir Bem, juntar as duas partes? Vai? sim, eu vou editar ela primeiro para depois jogar lá. Você é muito competente nas suas funções. Orgulho da minha vida, credo. Tudo dera. Rê, eu fico muito feliz e grata ao Senhor, porque a nossa amizade começou aqui nessa tela, mas ela ultrapassou essa tela e hoje a gente se fala mais no off do que no online, né? Já foi o contrário, a gente se falava mais no online do que no off, e agora é o contrário. Então, eu só quero louvar a Deus pela sua vida, te agradecer por essa oportunidade que você sempre me dá de falar sobre aquilo que eu mais amo, que é Jesus Cristo. Né? E que a gente possa entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É só a gente saber encontrar o caminho certo e dar sequência confiando que aquele que começou a obra é fiel e vai cumprir, né? Então que Deus te abençoe. Obrigada também pelo seu tempo, por me trazer aqui mais uma vez. A gente se vê em breve. Povo que ficou até aí, minhas alunas queridas, eu sei que vocês estão aí. São 10 horas da noite, vocês não estão me acostumados a me ver viva 10 horas da noite. Então, muito obrigada que vocês também estão aqui, entendeu? Um beijo para vocês que ficaram até aqui. Quem não é minha aluna, mas é amiga de Regi é minha amiga também, eu não quero saber. E pode ser, Né? aluna. Pode ser aluna também. Vem caminhar comigo, porque a gente fala muito de Deus e teologia high top. Regi, beijo, fica com Deus. Beijo, até mais, gente. Boa noite. Boa noite.